Bom dia, povo do terceiro ano. Correção da atividade Segunda Guerra Mundial. 64 pessoas responderam a essa atividade, de todas das terceiras séries, A, B, C, D e E, 64 pessoas participaram da atividade. Então vamos lá aqui, as perguntas que o pessoal mais errou. A pergunta 6 foi a mais errada, a questão do Pacto Germano-Soviético assinado entre a Alemanha e a União Soviética em 1939. Apenas 31 pessoas, aliás, 31 pessoas erraram essa, daqui a pouco a gente vai para ela lá. O nome das pessoas que responderam, tudo aqui bonitinho, bonitinho. As salas que mais participaram foram terceiro B, 25%, e terceiro E, 23%. A sala que menos participou, empatado A, C e D, com 11 participações. Vamos lá então. Primeira pergunta. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história da humanidade, envolvendo países de 4 continentes. Os participantes se aliaram em 2 grandes grupos, os aliados e os países do eixo ou potências do eixo. Sobre esse último, é correto afirmar que os países que o compunham eram Alemanha, Japão e Itália. Resposta correta, letra B. Parabéns para você que acertou. Do outro lado, na Tríplice Aliança, estavam Estados Unidos, que entrou em 1941, a União Soviética, a Grã-Bretanha, a França, que eram os principais países. França, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Número 2. Textão grandão. A gente não vai ler todo. O que esse texto diz? Ele diz o seguinte. Não, melhor vai ser a gente ler. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes chamada de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa, e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que... Alternativa A, resposta correta. Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Bom, é importante comentar aqui o seguinte, como a gente sabe, tinha o Tratado de Versalhes, e o Hitler desobedeceu por vários momentos esse tratado. O primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain, ele, juntamente com os franceses, eles adotaram a estratégia que a gente viu na aula passada e viu aqui também no enunciado, a estratégia de apaziguar as situações em que o Hitler estava desobedecendo o Tratado de Versalhes, né? Da política do apaziguamento. O que eles faziam? Então, eles permitiam que o Hitler fizesse algumas coisas para que não corresse o risco de acontecer uma guerra novamente, né? Igual a Primeira Guerra Mundial. Estava todo mundo traumatizado por aquele conflito que foi terrível, né? Que matou milhões de pessoas, um conflito muito cruel. E o povo estava traumatizado e tinha medo de que isso acontecesse. O próprio Adolf Hitler ele não acreditava que pudesse acontecer uma guerra. E aí eles foram deixando a Alemanha invadir uma série de regiões. Primeiro Anschluss, quando a Alemanha anexou a Áustria, né? Antes disso eles já tinham avançado na região oeste da Alemanha, rumo à Bélgica e à Holanda, né?
Depois o Hitler disse que ia avançar e anexar a região dos Sudetos, que é uma região em torno da Tchecoslováquia, na qual habitavam muitos alemães. O Neville Chamberlain estava em Munique, conversando com o Hitler, nas tratativas de paz e tal, e eles assinaram um acordo que o Hitler só ia invadir essa parte, né? E aí o Hitler invadiu só essa parte realmente, mas depois ele descumpriu e invadiu toda a Tchecoslováquia. E eles falaram, chega, se o Hitler invadir a Polônia, aí a gente declara guerra contra eles. Isso aconteceu depois. Número 3. Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Aí quem disse isso foi o Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês que assumiu no lugar do Neville Chamberlain, algum tempo depois, assim que começou a guerra. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas identificamos, letra A, o crescente nacionalismo econômico e aumento das disputas por mercados consumidores e por áreas de investimentos. Então, os mesmos problemas que levaram à Primeira Guerra Mundial também são identificados na Segunda Guerra Mundial. São esses acontecimentos também que gera essa rivalidade que vai causar também a Segunda Guerra Mundial. O nacionalismo, a disputa por mercados consumidores, fornecedores de matéria-prima. Toda essa questão que não foi resolvida com a Primeira Guerra Mundial veio para a Segunda Guerra Mundial. É como se fosse uma revanche, né? Por isso que tem historiador que fala que não se deve dividir entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na verdade, deve-se dizer a Grande Guerra Mundial, porque é como se fosse uma continuidade da Primeira na Segunda. Número 4, a Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 1945, adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 1941, quando, resposta correta, letra C, os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Eles chegaram lá, não de surpresa, na verdade de surpresa sim, mas os americanos já imaginavam, já estavam investigando um possível ataque. E através de uns códigos indecifráveis, os japoneses foram se comunicando, sua frota naval foi fazendo as suas manobras no Oceano Pacífico até chegar ao Pearl Harbor e atacar aquela base de surpresa, matando milhares de soldados norte-americanos naquele dia, e eles ficaram boladões e declararam guerra ao Japão. Questão 5. Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, letra A, resposta correta, Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. Número 6. Ainda no número 5, a Alemanha colocava a culpa nos judeus, principalmente, da situação que eles estavam enfrentando, né? Eles consideravam os judeus uma raça inferior e essa raça deveria ser exterminada, né, para que a Alemanha e a raça ariana atingisse o ápice do progresso, né? Eles consideravam, inclusive, que os judeus eram impuros e, por esse motivo, um alemão de raça ariana pura não poderia se casar ou ter um contato sexual com um judeu, porque isso traria impureza para a raça. Então, eles precisavam exterminar essa raça inferior. Número 6. O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético, assinado entre a Alemanha e a União Soviética, no ano de 1939, causou espanto mundial. Em que consistia este acordo? Olha a resposta certa, a letra B. Acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética por 10 anos e uma cláusula que incluía a divisão da Polônia entre eles. Como que era essa questão aqui? Bom, Hitler invadiu a Polônia em 1939 e, por sua vez, o Stalin também anexou a região leste da Polônia ao seu território soviético. Esse acordo, ele dizia que nem a Alemanha nem a União Soviética iriam se agredir caso acontecesse uma guerra, né? E esse acordo previa isso, a divisão do território polonês, uma vez que a Alemanha invadisse esse território. Então a Alemanha invadiu e a União Soviética invadiu também. O Hitler invadiu de um lado e o Stalin invadiu do outro. Só que o Hitler acabou quebrando o acordo porque ele invadiu o resto da Polônia, invadiu a parte da União Soviética. E esse acordo, então, causou esse espanto mundial. E aí depois a União Soviética, então, declara guerra à Alemanha.
né? Uma vez também que a Alemanha era totalmente contrária ao comunismo, né? Os partidos nazifascistas perseguiam os comunistas, então estourou esse conflito aí. Número 7. Observe o cartaz abaixo. Juntos podemos estrangular o hitlerismo. Sobre a imagem podemos afirmar que, letra C, a aliança anglo-soviética contra o nazismo, que também incluía os Estados Unidos. Anglo, ali da Inglaterra, com os soviéticos, os franceses também, nesse contexto, e os Estados Unidos. Então, 3 países capitalistas e um partido comunista para lutar contra a União Soviética. E aí entra aquela frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não. Esqueci como que é. Depois, se você quiser comentar aí nos comentários, você me ajuda. Aqui está o cartaz, né? A Inglaterra e a União Soviética estrangulando o inimigo comum deles, o Adolf Hitler. Certo? Vamos partir aqui para o final. Essa era a questão o quê? 6? 7? 7. Questão 8. Realizar o Anschluss era um velho sonho dos nazistas, e isso começou a ser perseguido por Hitler em março de 1938. A expressão entre aspas e a data são suficientes para elucidar o sonho nazista de, letra E, marchar sobre a Áustria. A sua anexação e a concretização da ideia do pan-germanismo, reunião das etnias alemãs. Olha aqui outra ideia que está presente na Primeira Guerra Mundial. O pan-germanismo, a união dos povos germanos, que era objetivo na Primeira Guerra Mundial, não foi alcançado, e agora na Segunda Guerra Mundial o Adolf Hitler, digamos que realizou esse sonho, esse objetivo, né? O Anschluss, a anexação da Austrália, para fazer esse grande império germano. Número 9. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica, ao ponto de produzir a bomba atômica e toda a mortandade decorrente. Sobre o conflito, é incorreto afirmar que a guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético. Totalmente incorreto. A guerra começou, na verdade, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Certo? Número 10. Eu vou fazer um comentário aqui. Então, a Alemanha invade a Polônia e depois vai expandir o seu território para o leste, rumo à Bélgica, Holanda e França. Depois tentaram invadir a Inglaterra e não conseguiram. Eles usaram como estratégia para anexar esses territórios o que eles chamam de Blitzkrieg. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, consistia no seguinte: o exército que tinha o nome de Wehrmacht rapidamente varria os territórios e a aeronáutica, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, vinha bombardeando o resto para garantir a vitória. Os franceses esperavam que os alemães chegassem à fronteira, na cidade de Siena, aliás, na cidade de Sedan, em 3 semanas. E os alemães chegaram em 3 dias. Por quê? Porque eles não dormiam, porque eles tomavam um medicamento chamado Pervitin, que é metanfetamina. Eles ficavam tomando esse negócio diminui a empatia, transforma o cara num cara bem animadão, bem igual você tomar Red Bull, né? Dizem que Red Bull te dá asas. A metanfetamina fazia você virar um soldado, um super-homem, digamos assim. E eles não dormiam. Então eles guerreavam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E em 3 dias eles conquistaram todos esses territórios, chegando a Paris em pouco tempo e fazendo a França assinar um acordo de cessar armas. É bom ressaltar também que o exército alemão ele era menor e não era tão preparado. O exército francês era 1000 vezes maior, aliás, eu não posso afirmar 1000 vezes, mas era um exército muito maior e um exército muito melhor preparado, muito mais capacitado para a batalha. O que fez os nazistas anexarem tantos territórios rapidamente foi o efeito surpresa com a Blitzkrieg e também esses soldados que eram destemidos por conta da medicação que eles tomavam, né? Eles iam, essa medicação, como eu falei, ela diminui a empatia em relação ao outro, gera uma energia muito forte no corpo humano, né? E os caras, eles diminuíam o medo, diminuíam a depressão por conta de estarem dopados e iam estrangulando o exército inimigo. Número 10.
Um dos aspectos mais bárbaros da Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto, que se consistiu, letra B, na execução em massa de judeus, né? Que a gente viu na nossa aula e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? Então era isso, galera. Assista o vídeo e... Melhor, vou falar assista o vídeo no final, depois que você já assistiu. Ai, ai, ai. Então é isso. Obrigado e até a próxima.